Sua agenda cultural é pop, chegando na área sempre com arte, cultura, enfim, música, teatro, dança, audiovisual, artes plásticas, tudo passando por aqui no mesmo lugar para você conferir, para você curtir e sempre com um bate-papo muito bacana. Mas antes de falar do nosso convidado de hoje, eu lembro que a sua agenda cultural é pop, é um projeto que tem apoio da FEM, Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansur, por meio da Lei Aldir Blanc do Governo Federal, e é realizado pela Pop Comunicação e Assessoria e também tem a produção da Bari Comunicação. Para começar, vocês têm que curtir. Não esqueçam de curtir, é muito importante para a gente continuar com esse projeto. Sua curtida, seu comentário e seu compartilhamento. O protagonismo também é de quem compartilha o nosso conteúdo por aí. Espero que gostem do conteúdo, curtam e comentem bastante, tá bom? Olha, não esquece também de acessar o nosso site, que é o epop.com.br. Outra coisa, lembra de acessar o site do Epop, epop.com.br. Lembra também da nossa playlist lá no Spotify, tem a playlist Canto do Norte, com uma galera muito bacana, muita música criana legal para você conhecer quem não conhece e para você que gosta, é claro, já acompanhou, conferir e curtir bastante. Mas o Agenda Cultural é Pop, a sua Agenda Cultural é Pop traz sempre um convidado muito especial. E eu hoje vou convidar com um brother, vou bater um papo, vou convidar, a língua tá difícil hoje, hein, diretor? Mas vou bater um papo com um parceiro musical de longa data. Vou bater um papo com o Paulo Caveira. Cara, o cara faz simplesmente de tudo mesmo. Ele é músico, ele é produtor, ele é dono de estúdio, ele produz audiovisual, ele grava, enfim. O cara faz de tudo, é das antigas, não é de hoje que a gente se conhece. Eu quero dizer, primeiro de tudo, muito obrigado por essa moral, Paulo, aqui pra gente do Epop. Seja muito bem-vindo para bater esse papo com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. É sempre bom rever amigos daqueles tempos, né? Parece que a vida vai passando e a gente vai tomando outras coisas, né? E aquilo vai ficando para trás. Mas para trás no sentido de... Tanto que eu nem sabia que você estava em Cruzeiro, né? Rapaz, o pessoal deve estar pensando que eu sou velho, Paulo. Eu conversei com a Iana no programa passado, a Iana falou, porque a gente começou lá no início dos anos 90, no final do meio dos anos 90, agora eu vou conversar contigo, tu fala, encontrar amigo daqueles tempos, rapaz. Mas aí eu vou falar que nem o Pescocinho falava, aí a gente era pindombinha, cara, era pindombinha, era pequenininho, era pindombo, porque... Isso aí. Cara, para começar, de curiosidade, esse Paulo Caveira veio de onde? Esse Caveira é nome artístico, né? Pois é, esse Caveira veio justamente do Rabicó. É meio que inexplicável. Ele disse que era por causa das minhas tatuagens, que tinha caveira. Aí tem essa questão por eu ser magro, que agora eu não sou mais magro, né? Porque é isso, né? Casou, aí tem filho, aí não é mais magro. Entendo bem. Entendo bem o processo. Eu era só a capa da gaita. Então ele ficou Caveira. Não tem muita explicação, não. É coisas do Rabicó. É isso aí. E eu quero falar exatamente desses tempos, cara. Como é que começou essa história da música na tua vida? Eu sei que o bom e velho rock and roll tem uma participação pesada nisso, mas você hoje é bem mais que só um músico em si. O músico hoje em dia tem que ser de tudo, né? Você é bem mais que isso. Mas eu quero saber como é que começou, lá no comecinho, como é que começou essa história? Rapaz, a verdade, eu comecei a tocar violão, acho que foi no violão. Eu comecei com 14 anos, eu acho. Comecei no violão. E o interessante é que foi um pastor que me ensinou a tocar. Era um pastor. Era engraçado que o pastor começava a me ensinar os corinhos da igreja, né? E eu chegava com Guns lá, cara, como é que faz aqui? Aí era muito engraçado, porque ele era muito legal. Ele era um pastor, assim, bem legal. Ele olhava para mim e só dava uma risadinha com a cara. Então, a partir dali, aprendi a tocar violão. E até esse contato realmente com o pastor foi bacana, porque quebra essa questão... Né? Quebrou, ele me ensinou, mesmo assim, ele me ensinou a tocar, né? Quebra um pouquinho. Que legal. Foi a partir dali que eu comecei minhas veias no rock and roll. Mas eu sempre gosto, que nem eu... Mas você está tocando na igreja? Toco na igreja. Continuo tocando na igreja. Né? O início foi na igreja? Oi? O início foi na igreja? O início foi na igreja, isso mesmo. Aí depois toquei fora, mas quando eu tocava fora, também a gente fazia um metal cristão, né? Que a gente tinha uma banda chamada antigamente, que era a banda de white metal, como se dizia antigamente. White metal, é white metal. Então era da igreja. Mas cheguei a tocar, acho que 2 anos com Chris Guto, assim, profissionalmente, tocando na noite com Chris Guto, né? Sempre fui bem assim, é porque trabalho, essa questão da igreja, a minha fé, mas graças a Deus, onde eu sempre estive, sempre foi bem separado essa questão de trabalho, uma questão, nunca fui proibido, nunca fui negado de fazer o que eu gosto. Agora, assim,
quando eu estava falando para você no bastidores, a questão vem mais além, porque eu, para quem não sabe, sou filho do Salles Júnior. Então, durante um tempo, ou seja, eu com 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu sentava na cadeira na produtora, que ele teve as maiores produtoras aqui do estado, eu sentava do lado dele e via ele editar, ia fazer muito. Então, durante um tempo, isso ficou meio que apagado para mim, entendeu? Que foi o que eu falei para você. Geralmente as pessoas acham que a gente cai no lugar de paraquedas, né? Mas eu tenho, praticamente, desde quando eu me entendo por gente, esse contato com música, produção, audiovisual, né? Eu sempre tive muitos contatos, porque meu pai também sempre foi muito de muita música, inclusive jazz, né? E eu não gosto de jazz. É difícil dizer que não gosta de jazz, né? Porque pega mal dizer que não gosta de jazz. Mas eu não gosto. engraçado. Aquele raiz, eu escuto um ou outro. Agora, quando é um jazz mais moderno, aí já vai. Eu ia dizer que a nossa opinião é muito parecida. Eu também não gosto muito daquela coisa que parece exercício, né? Tudo. Não vai. Eu não gosto muito daquilo, cara. Eu fico vergonha às vezes de dizer, porque o pessoal fala, não, jazz. Eu gosto de ouvir um jazz. Não tenho vergonha, não. Aí que tá, não tenho vergonha, porque... Mas eu adoro as musas, os clássicos, a Billie Holiday, essas coisas, eu acho muito. Isso, eu cresci com isso aí, cresci com... E uma das coisas que hoje ainda sou muito fã, que eu, assim, fã mesmo, é Michael Jackson. Eu cresci com Michael Jackson, eu cresci com... Eu escutava muito... Olha só, como aí ele vai dizer, aí o cabo é velho mesmo. Eu escutei muito Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, eu sabia tocar no teclado, tá? Pois é, Jean-Michel Jarre, Yanni, todas essas coisas daquele tempo. Inclusive, foi engraçado que eu vi um vídeo um dia desse, que eu não estou lembrando o nome da dupla. Eu vi um cara dançando, a música era mais ou menos assim, era põe, pum, tchá, pim, põe. Essa música, eu não lembro o nome da banda, eram os caras que imitavam robô, isso aí mais ou menos há 35 anos atrás. Não sei se era Technotronic. Technotronic, na verdade, era uma banda de dance music, né? Na dance época music, né? Technotronic, que inclusive aquela música tem bastante, uma bem conhecida que fugiu agora da cabeça, Technotronic. Eu acho que até sei qual é, mas olha, você já olhava, desde o começo, você já olhava a música como, já olhava a parte técnica dela? Quando é que começou a dar esse start de se ligar assim na produção como um todo, tipo o timbre das coisas, o som das coisas? Pô, eu posso gravar. Imagina como isso deve ter sido uma transição para ti, né? Porque na década de 90, poxa, eu lembro, tive uma banda, você conheceu na época, a gente para gravar um disco gastou mais de R$10.000 para gravar um disco. Naquela época lá. E aí hoje você vai pegar uma placa de som bacana, baixa todos os timbres sensacionais lá na internet, o timbre daquela banda que você gosta, reproduz e tal. Como é que você começou a se ligar nessas coisas, Paulo? Pegando o teu gancho aí, eu ainda sou muito da velharia, né? Eu sou vintage, sou muito vintage. Então, assim, eu não gosto de muita coisa moderna de hoje, né? Então, as minhas produções, assim, são tudo muito ainda acústico. Digital, analógicas, é isso? Muito analógico. Eu não consigo fazer analógico porque nós estamos no digital, né? Hoje, para você gravar alguma coisa analógica. E também, eu também não sou tão cachês de dizer que o analógico é melhor do que o digital, e o digital é melhor. Não. Eu acho que não tem como dizer. Eu lembro do amigo meu, quando eu falo sempre sobre digital e analógico, eu lembro do amigo meu, ele, cara, não tem como o analógico ser melhor do que o digital. Antigamente, a gente tinha que rebobinar a fita. Hoje em dia, a gente coloca... Eu cheguei a gravar no rolo, tá? Você gravou no rolo? Eu gravei no rolo. Eu cheguei a gravar no rolo. Lá no estúdio do Roberto. Estúdio Lecoque. Antes do Lecoque até. Inclusive, esses dias eu vi o cara lá do estúdio lá de fora, do Moca, né? Moca, estúdio mais famoso. O cara tava ensinando como que ele fazia os cortes para fazer as emendas. Porque hoje eu venho aqui, eu boto a agulha onde eu quero, eu corto emenda, faço loop, faço... E ele estava ensinando, ele estava dizendo que naquela época, que bem na época anterior da gente, né? Porque a gente pegou, e eu acho muito importante, eu até falo isso para a galera de hoje, eles já pegaram digital. A gente passou do analógico para o digital. Isso eu acho fantástico. A gente pegou uma era, né? Assim, a gente viu tudo aquilo, de deixar a fita lá na TN Video, e quando você pausava, ficava tudo travado, e hoje é uma perfeição. Então, assim,
essa questão ele ensinando, que ele disse que há muito tempo atrás, quando ele gravava, tinha que vir um especialista de corte. Eu sei que você produziu também, para quem não sabe, o Paulo é dono do Estúdio 7, né? Tá, inclusive na camisa dele. Eu queria te perguntar sobre essa experiência, como é que você virou dono de estúdio, e imagino que você já deve ter produzido bastante coisa nesse tempo, né? Queria que você falasse um pouco também como é que isso começou e em que pé que tá. A primeira coisa que eu despertei para, pelo menos, aprender um pouco mais, foi quando uma vez eu estava tocando e cantando. Eu não canto, tá, gente? Mas eu estava tocando e cantando, porque quem toca violão sempre fica brincando ali. E uma pessoa chegou para mim e falou assim, cara, tu tá cantando um tom e tocando no outro. Aí eu, como assim? E tem isso? Aí foi quando eu comecei, comecei a entender. A partir dali eu comecei a tocar, e eu sempre fugia dessa questão não é fugir, mas inconscientemente dessa parte de produção, porque eu acompanhei muito meu pai, viu que ele passava muito, mas sempre gostei muito. Foi quando eu falei assim, vou gravar, quero gravar. Aí, até minha esposa hoje, se ela estiver vendo, quando ela for ver isso aí, te amo, viu? Ela namorando, tirou um computador para mim, com a placa da Criativa. Eu até estava um dia desse conversando com o Wagner Luceno sobre isso. Uma placa já é um investimento, hein, Paulo? Uma placa da Criativa que tinha 7 canais, aí tinha óptico, tinha cabo, tinha MIDI, tinha RCA, tinha P10, tinha P2, tinha tudo. Aí eu comprei esse computador com essa placa e falei, meu Deus, agora sim. Quando eu liguei, não consegui fazer nada. Se não casasse depois dessa, tava ferrado, Paulo. Porque ela deu os cheques, né? Foi parcelado ainda. Foi parcelado. Aí eu comecei a gravar. E o interessante é que depois, quando eu comecei a descobrir, e foi muito chato, porque tinha uma grande parte da galera que sabia aqui e a galera não ensinava. Não ensinava. A galera era bem osso, não ensinava. E eu fui. E não tinha YouTube, que hoje tu abre o YouTube, te ensina tudo. E eu fui ali me arrastando. E eu tenho histórias interessantes, que a primeira montagem minha de equipamento foi na sala da minha casa, que eu morava eu, minha irmã, meu irmão. Na sala, tinha lá meu computador, minha máquina, as caixinhas e tal, e fui começando a partir dali. E tem cenas que a primeira banda que eu gravei foi a Survive. Foi a banda do Fofuxo. Primeira banda que eu gravei. Eu sampleei a bateria. Puxo, Eric e companhia. Pedacinho por pedacinho eu fiz a bateria. E quando eu comprei o primeiro microfone, eu botei na sala, aí eu até brinco que a minha irmã ficava passando pano, e o Fofuxo na sala. Quem não sabe, tá vendo a gente, ele tá falando isso que o Fofuxo, ele canta no vocal cultural, né? Tu sabe aqueles filmes, aquelas propagandas que os caras botam um cara com fone de ouvido, né? Aí foca no ambiente não tem barulho nenhum. Mas ali tá aquele... Era essa cena, era minha irmã passando pano, né? Então, que sensacional. E Fofuxo gravando. Então foi a partir dali. Aí a partir dali eu comecei a ver necessidade, aluguei um canto, fui crescendo. Aí fui vendo que, não, agora eu vou ver disso. Só que aí, a partir daí eu vi que a música não tinha condição, né? Aí foi quando eu parti pro lado de vídeo com muita insistência, mas parti. Mas eu já, como eu falei, eu produzi aqui o programa da Beth News. Aí os caras vão dizer que eu sou velho mesmo. Eu produzi o programa da Beth News junto com meu pai, eu já participei de várias eleições com ele, e produzi o programa da Beth News. Eu fui operador de VT, eu fui operador de pau de fogo. Para quem não sabe o que é VT, era um equipamentozinho que botava do lado, onde ia as fitas, e era sistema Umatic. Aquilo pesava 5 quilos, mano. Quando dava, depois de meia hora, eu já tava com o ombro desse jeito, porque pesava muito. E aquele pau de fogo, né? Você sentiu que aos poucos o produtor de audiovisual foi substituindo o músico? Sim. Isso é bem ênfase, até pelas plataformas que você encontra hoje de assinatura de trilhas sonoras. Isso aí, na verdade, é bem interessante falar isso, porque hoje, quando se fala em produtor musical, ele já está interligado nessa questão dessa produção audiovisual. É incrível, porque eles conseguem fazer tudo dentro do seu estúdio. Tudo. Isso aí é bem interessante, essa colocação aí que você falou, que as pessoas não estão vendo. Então, Paulo, assim, pode falar. Não, achei que já está finalizando, mas pode finalizar, se tiver que finalizar. Mas eu queria te perguntar... É só para essa questão mesmo do VT.
Aí eu operava pau de fogo e tinha situações engraçadas que aí meu pai filmava e aquele cabo ficava ligado no VT, então para onde ele ia eu tinha que ir, né? Então tinha dois sistemas, que era um sistema que ainda até hoje existe, que é BNC, mas o sistema BNC quem tinha que dar o play era eu, e tinha outro cabo que quem dava o play era eu. Então já cheguei assim, pensa um menino de 13 anos, 14 anos que só quer saber de brincar com VT, e tinha horas que eu tava assim, ó, olhando, né? Quando eu vi, meu pai já estava lá na frente, sem o cabo plugado. Já teve a sensação de eu correndo atrás do cabo, tentando pegar o cabo, ele correndo, eu querendo plugar, e ele só olhava para trás. Então, assim, cara, foi uma escola. Então, hoje, do que eu sou, foi muito do que eu vim ali desse aprendizado Não de foi viver da com noite para o dia, né? Não foi de Não, não. paraquedas, como você falou. Como diz que não foi sorte, né? Vamos dizer que foi Não, sorte. de maneira alguma. Agora, te perguntar ainda sobre essa pandemia, uma pergunta que eu fiz já para alguns artistas, fiz inclusive no último E-Pop para a Iana que a gente fez, sua agenda cultural. Eu não posso deixar de te perguntar também, porque veio os dois lados, né? O impacto foi muito grande no estúdio, nos seus amigos, na turma da música. Como é que você viu, do ponto de vista do produtor musical, do músico, esses 2 anos aí, já mais de 2 anos, bem diferentes aí por conta da pandemia? Isso. Na verdade, como a gente já fazia esse trabalho, hoje em dia, se para você me pedir um trabalho, você não precisa vir aqui no estúdio. Hoje em dia você pede um trabalho, dependendo do que a gente quer, a gente consegue fazer, né? Justamente por o que você falou. Essa questão do produtor musical e o músico já se inseriu uma só. O cara é músico, o cara é produtor musical, que é a minha história. Eu não gosto de gravar muito, porque eu gosto de deixar, porque acaba eu misturando muito e acaba que eu gosto de concentrar mais. Eu sou uma pessoa muito centrada no que eu faço, então parece aqueles, quando o cara bota aqueles coisas de cavalo, eu não consigo olhar para os lados. Então, se eu estou produzindo, eu estou produzindo, não consigo gravar. Agora, essa questão do impacto, muitos amigos meus tiveram muito, inclusive eu ajudei, né, eu ajudei alguns amigos assim no que eu podia, né, assim, porque não tinha como gravar, não tinha como Tocar na noite, não tinha como. não tinha como tocar na noite, né? Que já não é o meu caso, né? Tocar à noite, então eu não tinha problema com isso. Mas o meu impacto foi muito menor. Por causa justamente disso. Eu tinha pessoas que mandavam vídeo para mim de fora, porque assim, ó, eu cheguei a fazer produções para o Luciano Huck, entendeu? Uma das últimas. Nessa pandemia, eu fiz produção do Luciano Huck. Um produtor do Luciano Huck entrou em contato comigo, me contratou para ser o produtor local do Luciano Huck. Legal. Então eu conseguia sobreviver, né? Eu conseguia O sobreviver. maior volume de trabalho do estúdio hoje, Paulo, é esse tipo de produção, produção audiovisual, material de marketing e propaganda, é hoje o maior fluxo do estúdio? Ou você ainda está gravando banda, gravando artista? A questão da banda hoje eu tenho mais como não é mais um hobby, né? Então Certo. assim, eu não vendo muito o estúdio como gravação, mas eu ainda gravo bastante. É mais um hobby, né? Na verdade, a produção aqui do estúdio é muito videoclipe. Eu faço muito casamento, eu faço muito 15 anos. Na verdade, eu não sou muito da área propaganda. Eu faço Entendi. bastante. Mas eu não gosto porque eu gosto muito daquela liberdade do artístico, entendeu? Então eu faço muito videoclipe, faço muito. Cuido de algumas empresas da parte de audiovisual em termos de rede social, né? Ajudo muita coisa. Então, na verdade, eu não consigo centrar muito, né? Na verdade, eu não consigo centrar muito e dizer que o meu estúdio hoje é isso. Eu procuro ser esse multiuso, porque se não for, senão Não sobrevive. não sobrevive nada. Então você tem que estar, tipo, para ter uma ideia, tem amigos meus que olham para o Estúdio 7, porque hoje eu tenho 14 anos, eu acho, 13 anos mais ou menos de Estúdio 7. Assim, de firma eu tenho 12 anos, né? Tem amigos meus que não me chamavam para fazer trabalho porque achavam que eu não ia fazer. Então, tipo assim, eu falo, não, cara, esses dias eu fui contratado como câmera. Entendeu? Fui contratado como câmera. Porque aí o cara falou assim, mas eu achava que não filmava. Meu irmão, me chame. Se trabalho, pode me chamar. Eu só não vou se eu não puder. Então, assim, eu preciso dessa multifuncional. Então, esse, que nem você começou a falar, né? Eu achei legal.
essa questão de eu saber muita coisa não é só por causa da minha capacidade, ou seja, o que for, é por causa da minha necessidade mesmo. E eu sei que, para mim, a necessidade sempre gera essa... Você vai conseguir superar os obstáculos que você precisa, você não tem como ficar parado, né? Então, não foi muito impacto, não. Assim, Bacana. Agora, deixa eu te falar uma coisa. E quem quiser chamar o Paulo Caveira, faz como? Quem tiver interessado em estabelecer algum contato profissional, me diz aí. Tem o meu contato, tem as minhas redes sociais, né? O Instagram, né? Produtor Estúdio 7, tem o Face Produtor Estúdio 7, o número não sei como é que se disponibiliza, mas se quiser pode chamar... disponibilizar, tá à vontade. 9922 9232 9569. Chama aí no WhatsApp que a gente vai fazer um tratamento aí um orçamento bem diferenciado. Então vai até botar esse nome aí, vai até botar esse número aí, a produção vai até botar esse número aí. Coloca aí. É muito bacana dar essa força também para a produção audiovisual. Você trabalhou também na produção, brincou com cinema, coisa do tipo? Sim, eu gosto muito, na verdade, eu gosto muito. A minha área, tanto que meus casamentos e muitos vídeos que eu faço, é mais voltado para o cinema. Você vai ver... Quem quiser depois entrar no meu Instagram, você vai ver que o meu tipo de coloração, o meu tipo de pegada é muito mais cinema, entendeu? Tanto que eu estudo muito color grade, coloração, né? Eu não vou entrar muito em técnico, né? Mas assim, para a pessoa ter uma ideia. Quando você faz um color, né? Um color grade, você está fazendo uma colorização daquilo que é o real, né? Você está me vendo aqui, você tem um preto, você tem um verde, você tem um vermelho, tem aqui os quadros aqui. Quando você traz essas cores reais, você tá trazendo a coloração natural. Quando você faz um color grade, já é uma coloração artística. Então, você já vai dar a sua vai trabalhando cor por cor, né? Aí você já faz o que você quer, né? Aí você puxa muito essa questão. Então, eu trabalhei no cinema por quê? Porque eu trabalhei mais ou menos 10 anos, 12 anos no Teatrão, né? Trabalhei na usina de arte. Então, aqueles cursos de cinema, né, tudo aquilo que teve lá, eu não só participei, como também fiz isso. Já dei até aula no Senac já de produção audiovisual, de Premiere, Paulo, você falou aí, você usou aí no passado, teve, né? Sem entrar, não quero entrar muito em questão política, não vou entrar, mas assim, culturalmente falando, a gente tem uma sensação que já teve muita coisa que hoje não tem mais, né? Rio Branco e no Acre, de modo geral, né? Isso é meio triste, você não acha? Totalmente, porque eu até falo isso, a verdade, nós não conseguimos fugir da política, infelizmente. Só que quando a gente entra é delicado, porque as pessoas sempre acham que a gente está puxando para A, para B. Eu nem queria que a gente entrasse muito por esse lado, só queria ser essa constatação do ponto de vista do músico. É por isso que eu estou falando. Tem muita coisa que não tem mais, né? De jeito nenhum. A usina de arte, né? A usina de arte, por muito tempo, ela veio tentando sobreviver e foi morta, porque tá aí, ó, um exemplo bacana de ter falado isso, porque é um exemplo bacana. Eu falo isso muito com a minha esposa e eu vejo. Hoje, às vezes eu falo assim, o meu filho faz piano clássico. Já tem 5 anos que meu filho faz piano clássico. Tem 9 anos, ele começou com 3,5, onde lá na ateliê do piano nem pegava, ela pegou porque ele tem 5 anos. E quando ele começou, foi uma luta, porque ele chorou. A minha esposa chegou para mim, a gente não tá forçando? Eu falei, não. Eu vou até onde eu acho que deve ir. Quando eu ver que realmente não dá para forçar mais, eu tiro, mas eu vou. Inclusive, hoje ele faz questão de ir, ele adora tocar, o quarto dele eu já deixei pronto para isso. Aí, por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria muito que os meus pais tivessem tido essa atitude comigo. E aonde eu quero chegar? É isso. Quando entra governos que não têm essa prioridade, aí ele não tem, na verdade, ele não tem essa educação. Quem está lá, se não se importa com a música, não se importa com a arte, não se importa com a cultura, cultura, no geral, englobando todas as áreas, é porque ele não teve essa educação, mano. Ele não teve. Ele não sabe nem o que é isso. Então, se ele não sabe o que é, ele vai priorizar, né, aquilo que ele acha que é mais importante. Então, ele não vai estar... eu não acho que os nossos políticos hoje não estão nem aí para a música, não estão nem aí para isso. Eu acho que realmente eles não tiveram essa educação e eles não vão levar adiante. Por isso que eu falo, eu não tive educação, mas eu aprendi a ter. E hoje eu estou dando para o meu filho.
Eu sou parte dessa sensação, a pergunta eu te fiz muito por conta que a gente lembra de como já foi a cena cultural, não vou falar musical, mas vou falar cultural em Rio Branco, lá para o início, do final dos anos 90, início dos anos 2000 e toda aquela situação, mais lugares para tocar, teatros abertos, a ebulição era bem maior. Isso eu não estou falando nenhuma coisa absurda, nem para puxar para o lado político, nem nada, é só uma constatação. E não tem quem me desminta nisso, porque é verdade, né? É o fato, eu lembro ali do acústico de Som Maior, o acústico de Som Maior acontecendo ali no Teatro Hélio Melo, toda terça-feira, vários estilos, várias bandas, aí tocava toda terça, aí aquela ebulição cultural, aí peças de fora vindo pro teatrão, né? Aquilo Meu Deus, tudo de arte. Tu tocou no assunto nostálgico. Eu assisti cada peça. Assim, sensacional. Eu tava lembrando um dia desse que eu escutei uma música, que eu não tô lembrando de quem é a música, mas eu acho que talvez você lembre aí. É a música daquela, mesmo que eu mande por todo o mar, mesmo que por todo o mar. É tipo uma carta. João Bosco. João Bosco, só que eu não tô lembrando da música, isso mesmo, João Bosco. Cara, tinha uma peça que era um cara dentro de um barco, né? Lógico que ele não estava dentro do barco, tinha toda uma cenografia de cortes de luz para ter ideia de que ele estava no barco. E ele ficava toda hora assim, ó, na peça. E tinha uma cena que isso, eu tô falando porque isso me fascinou. Tinha uma cena que ele parava, assim, como se ele estivesse na proa do barco, ficava assim, a gente fazia um corte, né? Aí parecia um barco mesmo, no fundo. Aí começava essa música e ele começava a ficar em câmera lenta. Então, assim, coisas que não tem. Eu não tenho como levar meu filho para isso. Hoje, você só consegue escutar uma boa música se você for para um bar. Não estou dizendo que é um problema, mas isso aí já é uma questão, digamos que... Né, e bar com boa música, tu me avisa onde tem que eu estou procurando. Não estou achando fácil também, não. Já é uma questão muito mais de sobrevivência, que é lógico que tem que ter, mas é uma questão muito mais de sobrevivência. Então, você não vai ter algo... com mais cuidado. Eu até falo isso, tem pessoas que vêm gravar aqui e o cara não consegue gravar e o cara tem um problema. Eu falo, cara, vou dizer onde é que está o teu problema. O teu problema está que você toca na noite. E quando você toca na noite, você já é bombardeado para pegar 50 músicas em uma semana, então você não faz nada bom. Não faz. O cara olha para um lado e fala assim... O músico de estúdio é outra coisa, né? O músico de estúdio é outra coisa. É outra praia, outro território. Tocar dentro do metrônomo, tocar no beat, não é para qualquer um. Você tá falando com quem já fez muito, né? Você já fez muito aquele instalado no pé da orelha. Já sofri muito. Tem gente que se treme. É isso. Mas, Paulo, cara, por mim eu ficava conversando aqui horas, o papo tá muito bacana, muito interessante, mas a gente já extrapolou, acho que vai ser o maior sua agenda cultural é pop de todos. Caramba, que legal. Ainda bem que a internet deixou a gente terminar essa boa conversa. Legal. Quero dizer que foi muito agradável, foi muito bacana te ver, faz tempo que a gente não se via, mesmo que de longe, assim. Chegando em Rio Branco, certamente vou arranjar uma forma de passar aí no estúdio, trocar uma ideia. Aqui, meu irmão, vamos conversar, com certeza. E queria, em nome de toda a turma do E-Pop aqui, agradecer demais a tua participação e deixar aí à vontade para você, mais uma vez, dar o seu recado para quem estiver assistindo, ou no nosso site, ou recebendo esse no WhatsApp, ou compartilhando ele com outras pessoas. Fica à vontade aí para se despedir. Pô, eu que agradeço muito mesmo, também por mim, eu ficava aqui, que nem eu falei, eu falo muito, porque é muito legal você ter essa história do que você é, onde você chegou, e pessoas conversando, e pessoas entendendo por que hoje a gente está aqui, né? Como que a gente está aqui, e dá saudade. Eu agradeço por esse papo também, assim, agradeço aí o E-Pop, agradeço o Alexandre e você, Arão, por ter tido essa, né, e por isso que vocês estão fazendo agora, de uma sensibilidade grande, porque dá oportunidade para muitas pessoas, né, de falar daquilo que vive, né, que isso aí é importantíssimo, porque às vezes tem um cara lá que deve estar querendo tomar essa atitude que a gente tomou, e às vezes quando escuta isso, a pessoa vai para frente. Eu agradeço, muito obrigado aí, e precisando, é só chamar aí, viu? É isso aí, Paulo. Antes da gente finalizar, a gente já finalizou, na verdade, vai terminar com essa parte aí, com essa resposta. Mas o Alexandre mandou uma mensagem aqui para mim, e eu achei muito legal de comentar, eu vou fazer de conta que eu não te fiz essa última pergunta, e vou te perguntar. Fala de futuro, o que é que você pensa no futuro, para o estúdio, para a tua trajetória na música, como é que você olha para o futuro, assim?
Cara, é interessante falar essa questão de futuro, porque nesse tempo a gente ficou meio que incerto, né? Mas hoje, assim, quando eu visualizo o futuro, né? Na verdade, eu não quero fugir dessa minha essência, sabe? O meu futuro é em fazer o que eu sempre acreditei e não fazer o que eu não acredito, entendeu? Então, o meu futuro eu sempre baseio nisso, de que o Estúdio 7 é algo que não é uma empresa só de ganhar dinheiro, é algo que eu construí do meu coração mesmo, né? Assim, algo que eu... tanto que hoje eu estou até aí, já podia até ter parado, mas o futuro para mim seria algo que eu continuasse fazendo aquilo que eu acredito que é a música que liberta, é a arte que liberta, sabe? Então, o futuro para mim é isso. Eu acho que resume nessa questão de eu continuar fazendo aquilo que eu acredito e eu não desvio essa minha paixão porque eu tenho pelo audiovisual, né? É isso. Pô, Paulo, valeu demais. Obrigado. Obrigado você que tá recebendo esse conteúdo. Obrigado para você que está vendo esse conteúdo no site. Obrigado para você que está conferindo um pouco desse bate-papo tão bacana, conferindo um pouco de arte, de cultura, de informação, de conhecimento aqui no E-Pop. Valeu, não esquece de compartilhar nosso conteúdo. Eu sou Arão Prado, vou ficando por aqui. Valeu, direção. Até o próximo Sua Agenda Cultural E-Pop. Valeu, moçada.